faz muito tempo que eu ouço que o Brasil é o país do futuro. Entretanto, a nossa economia se parece muito com o voo de galinha. Isso nos leva à pergunta: será que existe algum investimento que ainda vale a pena fazer no Brasil? Bom, meditando a respeito dessa questão, eu separei aqui 4 tópicos para a gente falar aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou falar sobre as duas principais tendências da nossa economia. Depois eu vou falar por que não investir em CDB, CRI, CRA, COI, LCA. Ai, gente, né? Eu já vou explicar por que isso aqui, ó. Não. Vou comentar a respeito dos ETFs de renda fixa e, por fim, as objeções comuns que eu já sei que você deve estar pensando. Ai, não, mas o Brasil tem empresas boas. Ai, mas tem boas pagadoras de dividendos. Ai, mas o Barsi. Tudo eu vou deixar para a parte aqui de objeções. E se você gosta de temas como economia, investimentos, liberdade, óbvio, se você não for esquerdista, aí sim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveita e já deixa seu like para você não esquecer de fazer isso no final. Gente, então vamos aqui para o vídeo. Quais são as duas principais tendências econômicas do Brasil? Não precisa ser uma pessoa, um economista, se bem que economista no Brasil é marxista, mas assim, eu tô querendo dizer, não precisa ser uma pessoa que estudou muito para ter essa percepção, até de forma intuitiva, que as duas principais tendências macro do Brasil são juros e inflação. Juros, porque eu tenho certeza que você já ouviu gente falando que o Brasil é o país do rentismo, o Brasil é o país dos juros altos, da renda fixa, já vou chegar lá. E inflação também, de forma intuitiva, a gente sente isso. Só pensar, por exemplo, quanta coisa você comprava com R$1 milhão, até do ponto de vista de imóveis, ou algo mais simples, uma ida ao supermercado, você consegue sentir esse efeito da inflação bem típico da nossa economia. E claro, os outros países ao redor do mundo também sofrem com inflação, por exemplo, os Estados Unidos. Mas países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, países emergentes, eles tendem a sofrer mais. Não é à toa que a inflação histórica do Brasil ela é maior do que a inflação dos Estados Unidos. Até só por esse diferencial de inflação, a gente já deduz que o dólar ele tende a subir no longo prazo em relação ao real. Mas isso é um tema para outro vídeo. De toda forma, para esse vídeo aqui precisa ficar muito claro que essas são as duas principais tendências da economia brasileira. E por que é muito importante você ter uma noção de economia na hora de investir? Porque uma coisa está relacionada à outra. A depender do estágio do ciclo econômico, a depender de como vai aquela economia, pode ser que determinados investimentos vão melhor ou pior. Ok, entendido isso, vamos para os investimentos. Por que entender a parte econômica? Porque a parte econômica está altamente relacionada com os investimentos, gente. Imagina o seguinte, o desempenho de uma empresa que compra commodities. Você acha que não vai ter relação com o ciclo de commodities, que é economia? Entendeu? Então, assim, não dá para excluir a análise econômica dos seus investimentos. Na verdade, isso vai até fazer com que você invista de uma forma muito mais objetiva e assertiva. Agora eu vou explicar rapidamente por que não investir nessas coisas aqui. Vamos falar de ações. Qual que é o principal índice da Bolsa Brasileira? O Ibovespa. Se a tendência macro do Brasil é juros e inflação, vocês concordam que para uma empresa ela desempenhar bem, essa empresa ela tem que fazer quase um milagre. Por que quase um milagre? Porque a nossa economia possui um ambiente altamente hostil para negócios. Empreender no Brasil é um inferno na terra, assim, é coisa que no fundo a gente sabe. Aí beleza, você sabe que é difícil prosperar no Brasil, aí você vai lá e investe em ações, você investe em empresas. Ai, Nanda, mas tem empresas boas. Tá, tem poucas. Ah, não, mas eu consigo citar 10, tudo bem. Agora compara uma economia madura, uma economia eficiente, uma economia sólida como a economia dos Estados Unidos. Se eu não me engano, na Bolsa Brasileira, tem até ver quanto está esse número. A gente tem um pouco mais de 500 empresas listadas. Na economia americana, é mais de 5 mil. Então, assim, investir em ações no Brasil é muito complicado. E aí sempre tem um cidadão falando, não, mas eu ganhei não sei quantos % investindo em tal ação. Esse percentual que você enxerga aí é o rendimento
rendimento nominal. É muito fácil ganhar rendimento nominal. Até aí a bolsa da Argentina, a Merval, também fez máxima histórica em termos nominais. E ninguém liga pra isso, entendeu? A economia está destruída. Quem sabe agora com o Milei melhora alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você tá medindo a sua rentabilidade do ponto de vista nominal sem considerar isso aqui, ó, inflação. Que quando você considera a inflação, aí sim você tem um retorno real. E em termos de desempenho real, o Ibovespa, que é o principal índice de ações, nem superou a máxima histórica de 2008. Tem gente aí comemorando alta de bolsa agora. Enfim, então ações é muito difícil. Para você acertar ações, você tem que identificar uma empresa que sobreviva a esse ambiente hostil, fora que isso vai depender também de outras questões macro. É muito difícil você conseguir de forma consistente manter o seu patrimônio ali em ações, ainda mais brasileiras. Fora que é o mercado de ações brasileiro em relação ao mundo? É um cocôzinho, né? Compara com os Estados Unidos, por exemplo, é quase humilhante. Aí as outras questões aqui, eu vou fazer de forma resumida para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos falar de Debenture, COI, LCI, LCA, CRI e CRA. Eu acho que o maior problema de todos esses ativos aqui, sabe qual que é? A liquidez. Porque, infelizmente, algumas pessoas acabam investindo nessas coisas aqui, e aí, quando faz a aplicação, a pessoa faz achando que pode sair antes do vencimento. E pode, de fato. Só que o problema é a liquidez, porque se você sai antes do vencimento, o spread que você vai pagar para conseguir vender aquilo no mercado secundário, você vai sair num prejuízo muito grande, entendeu? Então, às vezes você vai ter que segurar um negócio por... Eu vejo gente comprando coisa 10, 15 anos. Gente, o real brasileiro tem o quê? 30 anos. A pessoa tá com investimento daqui 10 anos. Eu nem sei se daqui 10 anos ainda vai ser o real a moeda, entendeu? Porque o Brasil é tudo tão caótico. Então, isso aqui ainda fica pior quando o vencimento é longo, porque a questão da liquidez é muito complicada. Pense sempre o seguinte, que para você vender, alguém vai ter que comprar. Imagina, você vai tentar vender, aí não tem liquidez, você vai ter que abaixar fora o spread da corretora também, que a corretora ela vai colocar um spread para que você, de certa forma, não venda aquilo. Então, a grande chance de você sair perdendo é investindo nessas coisas aqui, saindo antes do tempo. CDB, fora o risco de crédito também. Às vezes você está correndo risco de crédito à toa, no caso das debêntures, ou no caso dos CDBs, por exemplo. Ainda no caso do CDB, tudo bem, mas eu tenho a proteção do FGC. Tem, só que assim, o FGC ele não é essa mãe toda como as pessoas vendem, tá? Porque a liquidez do FGC é uma liquidez ridícula. A última vez que eu olhei estava em torno de 2, 3%. Então, se a gente tem uma crise muito grande na economia, de muitas empresas quebrando, liquidez ele não vai conseguir pagar todo mundo de forma rápida. Tudo bem que historicamente sempre pagou, mas já tiveram sim atrasos no pagamento do FGC. Daí imagina, você com tanto problema para resolver, ainda ter que ir atrás de FGC e logar no aplicativo para receber isso, sabe? Ou seja, você muitas vezes está correndo risco de crédito à toa. Então esse é um breve resumo do porquê não invisto nessas coisas aqui. Eu tenho escritório de investimentos no exterior, que até para entrar em contato com a gente é só colocar esse QR Code aqui, e muita gente pode falar isso, mas você está criticando o mercado brasileiro porque o seu negócio é mercado internacional. Assim, não deixa de ser verdade, não tem por que esconder isso, eu faço o vídeo justamente para expor o nosso trabalho, mas eu, Nanda, como pessoa física, o que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho dinheiro no Brasil, e eu não tenho a mínima vontade de trabalhar com um negócio desse. Eu acho que olha, veja bem, eu só investiria em ações brasileiras se a gente estivesse percebendo algum ciclo de commodity, ciclo de alta, de que o Brasil, a economia brasileira ia se beneficiar, e nem isso a gente tá vendo hoje. Então assim, eu não invisto em nada disso daqui, tá? Agora vamos para a terceira parte do vídeo, que responde a pergunta: existe algum investimento que presta no Brasil? Esses instrumentos aqui, os ETFs de renda fixa, eles são bons instrumentos. Como funciona? São ETFs, portanto, negociados ali em bolsa, você tem que abrir o seu home broker ali para comprar, só que ele é de renda fixa, então é renda variável, porque você negocia ali um ETF, mas é de renda fixa. A primeira diferença deles em relação a, por exemplo, CDB, que também é renda fixa, é que no caso desses ETFs aqui, eles investem em títulos públicos, ou seja, eles não têm risco de crédito. Já no caso do CDB, você tem um risco de crédito, o risco da instituição quebrar. E tem um monte de banco da Deep Web, que às vezes por conta de migalhinha de CDI, mas para não sei quantos do CDI, por causa de migalha do CDI, você vai colocar seu dinheiro tomando risco de crédito à toa, porque você está confiando plenamente no papai
FGC. Como funcionam os ETFs? ETF, por definição, eles seguem um determinado índice no mercado financeiro. Aí a gente volta. Quais os melhores índices da economia brasileira? A gente tem que voltar aqui, ó. Juros e inflação, sempre correlacionado. Juros, renda fixa, certo? E inflação no caso dos índices. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos aqui. Esses aqui são os ETFs, tá? O LFTS11, que replica o Tesouro Selic, B5P211, que replica o IMAB5, e B5M11, que também replica o IMAB5. Então, para você comprar, você teria que colocar esse código aqui no Home Broker. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, tem apenas caráter educativo para que você conheça o instrumento. Façam suas próprias pesquisas de acordo com o perfil de vocês. Então tá, esses daqui são alguns exemplos de ETFs e aqui os índices, né, o que eles replicam. Veja bem, o IMAB5 ele tem total relação com a inflação, ele segue a inflação, tanto que eu vou pedir para o editor colocar um gráfico aqui para vocês compararem o desempenho. Olha, até onde eu conheço, tá? O IMAB5 é o melhor índice em termos de desempenho da economia brasileira. Por quê? Porque é tendência macro. E assim, é o que eu falei, gente, não precisa inventar a roda. Isso aqui é intuitivo. Se você comparar o IMAB5 com o CDI, com o Ibovespa, eu vou colocar o gráfico, vocês vão entender como isso aqui é bom. Além dos ETFs de renda fixa, também tem fundos que seguem o IMAB5. Foi o que eu falei, isso aqui é só uma base de estudo, tá? Mas o IMAB5, para mim, é um dos melhores índices em termos de economia brasileira, porque as duas principais tendências, juros e inflação. Eu já falei aqui algumas vezes, tá? Eu não tenho dinheiro no Brasil, mas se eu fosse ter dinheiro no Brasil, se tivesse, Nanda, eu tenho medo de investir fora, eu tenho medo, não sei como funciona o negócio de sucessão fora, e se eu morrer, passa dos 60 mil dólares, porque tem essas questões que você precisa considerar. O que eu faria? Gente, IMAB5, não tem erro, de verdade, isso aqui não tem erro, porque a tendência macroeconômica do Brasil não vai mudar, ainda mais num governo de esquerda, um governo gastador, um governo que não tem responsabilidade fiscal. Qual que é a tendência desse tipo de medida? Inflação. Agora vamos para as principais objeções. A primeira delas eu até já falei aqui, que é sobre essa ideia de que, Nando, mas o Brasil tem empresas boas, a gente tem Vale, a gente tem VEG, a gente tem Suzano. Eu gosto de investir nessas empresas. Certo, eu concordo, são sim. Falar que só tem empresa lixo, estou mentindo. Tem empresas boas, mas primeiro, em comparação com economias desenvolvidas, como no caso da economia dos Estados Unidos, nós temos pouquíssimas empresas. Assim, eu fiz essa relação em termos de empresas listadas, mas se você tiver uma viagem programada para Miami, por exemplo, anda ali pela Brickell, você vai ver um monte de empresa financeira, um monte de banco, enquanto que no Brasil, a gente tem, em termos de corretora, as grandes quais são XP e BTG. Isso daí eu considero algo vergonhoso para a nossa economia, porque se fosse um ambiente mais fácil de prosperar, a gente teria muito mais corretoras, mas não, a gente só tem essas duas. Não criticando elas, tá? Até porque são guerreiros que conseguiram prosperar e crescer diante de tanta hostilidade, tanta incerteza. Mas o ponto é que deveria ter mais, sabe? Para que o consumidor ele pudesse escolher onde ele vai sem ficar ali muitas vezes dependente só de uma ou de outra. Mas voltando, esse exemplo da Brickell, da diferença de quantidade de opções de empresas que você tem, a gente nem se compara Estados Unidos com o Brasil. Essa é a primeira objeção em relação a empresas brasileiras. E segundo, muitas dessas grandes empresas brasileiras, consideradas empresas sólidas, você consegue investir através do mercado internacional. Por exemplo, a gente tem bonds da Vale, bonds da Suzano, bonds da Petrobras. Você consegue comprar bonds dessas empresas brasileiras remetidos em dólar. A gente tem muitos clientes aqui no escritório que já chegam querendo isso. Olha, eu sou super conservador, são empresas que eu confio, eu fico tranquilo de colocar meu dinheiro e tudo bem, faz sentido. Só que além de você ter a segurança da solidez da empresa, você ainda tem a segurança da moeda, porque você está investindo nelas em dólar. Existem também outras pessoas que não querem investir em empresa brasileira de jeito nenhum. Gente que fala assim, pra quê? Eu quero 100% mercado americano. E tudo bem, foi o que eu falei, gente. Cada um tem o seu perfil, por isso que é importante você consultar um profissional,
ideal fazer as suas próprias pesquisas antes de tomar uma decisão de investimento. Não existe algo que é recomendável para qualquer pessoa, tá? Isso não existe, realmente vai depender do seu perfil. Então a primeira objeção em relação às famosas empresas boas do Brasil, de fato existem, mas Estados Unidos tem mais e você também consegue investir nessas boas empresas, só que em dólar. Segunda e grande objeção, Nanda Mais e o Luiz Barsi. É óbvio que a gente respeita o Luiz Barsi, ele é sim uma grande referência em termos de educação financeira, e eu digo até mais, em termos de simplicidade. Ele não é um cara que fica ostentando, ele é um cara super simples, então não vamos desmerecer a estratégia do cara e tudo que ele construiu na vida dele. Só que entenda uma coisa, o Barsi, você não tem a idade do Barsi, você não tem o patrimônio do Barsi, muito provavelmente, você não tem o tempo que o Barsi tem investido, então não adianta você replicar a estratégia dele e achar que vai funcionar para você. Até porque na época do Barsi era muito mais difícil, por exemplo, abrir uma conta fora, abrir conta em uma corretora fora. Hoje a gente tem muito mais recurso nesse sentido, então as coisas mudaram. O que eu quero dizer com isso? Vale sim você ter boas referências. Quem dera se a referência no Brasil fosse Luiz Barsi, fosse outras pessoas como grandes investidores. Infelizmente não é. Eu acho que é uma parcela muito pequena da população que conhece, que se preocupa. Quem dera se fosse mais conhecido, mas não vai tentar imitar achando que para você vai funcionar da mesma forma. Uma outra vantagem dos ETFs de renda fixa é o diferimento do tributo. O que eu quero dizer com isso? O CDB, ele segue a tabela regressiva do imposto. Então, quanto mais tempo você fica, vai pagando menos imposto de acordo com a tabela. No caso do ETF de renda fixa, você só paga quando você vende. Então, assim, se você quiser ficar 5 anos com esses ETFs em carteira, você só vai pagar quando você vender. No caso do CDB, venceu, como tem vencimento, você querendo ou não se desfazer daquele recurso, você vai ter que pagar imposto. Então, aqui sim, existe o diferimento do tributo. Até uma notícia recente, que eu até preciso confirmar aqui, confere isso e comenta aqui o que você achou. Até então, esses ETFs de renda fixa, era sempre 15%, com exceção do LFTS11, que é alvo de discussão tributária. Parece que o governo, esse governo aí lacrador, esse governo aí que gosta de gastar, já aumentou para 25%. Mesmo assim, tá? Mesmo aumentando, como você não tem vencimento, você consegue diferir o imposto, apesar de ter aumentado, porque o governo brasileiro, a gente sabe ainda mais de esquerda, essa comunada aí, eles gostam de aumentar imposto porque tem um estado gigantesco para sustentar. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta se você teve alguma dúvida em relação a algum desses pontos aqui. Eu juro que eu fiz meu melhor, eu tentei ser bem didática, bem intuitiva a respeito dessas tendências, mas caso você tenha dúvida, comenta aqui que eu vou fazer o possível. Eu também vou deixar um outro vídeo aqui no canal falando a respeito da minha carteira de investimentos em 2024. No caso, uma carteira voltada para o exterior, porque como eu falei, eu não invisto no Brasil, eu não tenho dinheiro no Brasil, mas eu conheço e eu respeito muita gente que não consegue fazer isso. Às vezes por uma questão de receio, porque não conhece, porque não sabe. E se eu fosse investir no Brasil, certamente eu consideraria esses instrumentos aqui, porque para mim são bons instrumentos de investimento. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até a próxima.